Salve, salve minha família, Michael Rizzi na área, e o nosso rolê semanal pelas periferias de todo o Brasil começa agora. E hoje, num clima de tolerância religiosa, a gente chega pedindo licença a toda a religiosidade através do nosso axé, amém, salam aleikum, salve Deus ou Pai de Cristo, ou qualquer outra forma de mandar um salve para sua fé. Afinal, o importante é você colar com a gente de mente aberta para dar um balão pelas áreas. Onde Alá, onde quer que eu vá, proteção de Oxalá contra a intenção má. Carregado de axé, fortificado na fé, Oiá, Ogum e Odé, Siddhartha e Maomé. São Jorge Guerreiro, São Miguel, o arcanjo. Na igreja, o terreiro, alegria eu esbanjo. Peito e raspado, respeito. A intolerância religiosa no Brasil tem crescido bastante nos últimos anos, e quem mais sente isso na pele e sofre com essa situação são as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. E esse preconceito por muitas vezes aparece disfarçado de um discurso fundamentalista e até mesmo numa visão de que existe uma religião certa e que as demais são a errada. Mas o que é interessante a gente sempre reiterar é que a intolerância religiosa é crime no Brasil previsto por lei, como a lei de número 7.716, que diz que todo e qualquer tipo de ato de discriminação e ofensa para com a religião do outro é equiparado a um crime de racismo e que também tem punição prevista nessa mesma lei. O Papo nas Áreas de hoje é sobre intolerância religiosa e você é meu convidado pra gente poder bater esse papo. Chega junto! Salve, salve minha família, Michael Rizzi na voz. A gente está aqui agora no projeto Dignidade para a Infância, diretamente da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno aqui em Fortaleza. E eu vim trocar uma ideia aqui com a galera sobre esse tema que a gente está discutindo no programa de hoje, que é a intolerância religiosa. Galera, acho que antes de qualquer coisa eu queria saber de vocês, se vocês entendem ou sabem o que é, qual é a visão que vocês têm do que significa intolerância religiosa. É o preconceito contra as religiões, tratando como se não fosse nada, sendo que aquilo é uma forma de apoio, de um ponto de segurança para a pessoa. Quando a gente comenta sobre tolerância religiosa, é qualquer ato, seja físico ou verbal, que você venha a menosprezar ou, de certa forma, né, baixar a fé de alguém, ou seja, desconsiderar ou realmente ser intolerante, né, de ser contra aquilo. É que muitas dessas pessoas, elas julgam, elas te rebaixam, te humilham, né, por conta de você ser de uma religião. E, tipo assim, essas pessoas muitas vezes nunca pisaram em um terreiro, não sabem realmente o que se passa dentro desse local, não conhecem, não têm sabedoria do que acontece, né, realmente. E apenas julgam porque foi ensinado isso a elas desde quando elas nasceram, né. Foi imposto a elas uma religião que é, por sua maioria, branca e que sempre quer dominar, quer reprimir a religião que vem de matriz preta, né, de uma religião de matriz africana. E tem vezes que o preconceito fica tão forte, a intolerância religiosa chega tão forte, que chega a quebrar terreiros, chega a quebrar oferendas e tal. E isso é muito triste na situação do Brasil, que, querendo ou não, maior parte é da gente preta, né? Da gente pardo, negro e tal. Muito esse processo que o Brasil passa ali após a libertação dos escravos, né? Ali a partir do ano de 1888, quando chega a perspectiva do embranquecimento do país, né? A higienização que foi proposta pelos higienistas, que era um grupo de pessoas que queria que o Brasil fosse um país mais branco, porque a cultura preta que se tinha aqui empobrecia, né? Enfraquecia o país economicamente, espiritualmente, enfim, culturalmente falando, né? Existe um movimento chamado, né, Congresso de Imigração e Evolução. Foi quando essa galera branca pensou que trazer a galera da Europa para cá ia fazer com que o nosso país ficasse melhor culturalmente, economicamente também falando, né? Então passa por esse processo de higienização e é onde também começa ali a perspectiva da lei de vadiagem, né? A lei de vadiagem fazia a perseguição tanto a cultos negros, né? Por exemplo, o pagode era muito perseguido. O que é o pagode, né? A diferença do samba do pagode é que o pagode é a reunião dos sambistas, onde se ouvia o samba enredo, onde se sambava o samba, onde se tocava o samba, e todo aquele movimento, toda aquela reunião se chamava pagode. E isso também foi perseguido, né? Assim como a capoeira, porque também era uma forma de se reunir. E a religião também passa por esse mesmo processo, inevitavelmente, né? Enfim, galera, a gente tá falando bastante, tá achando muito massa essa troca de ideia, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que poderia ser feito para que tivesse menos intolerância religiosa nos dias de hoje? Eu acho que o próprio ensinamento nas escolas, questão de também palestras, né? Especificamente palestras nas escolas, ou mesmo uma matéria que explique e conte a história de forma correta e não tente, como é que pode ser, dominar mesmo a mente das pessoas para seguir uma religião só. Que querendo ou não, que ainda no Brasil a maior parte é católica, evangélica, cristã em geral, né? Mas sim explicar as religiões, a história de como surgiu e tal, realmente da forma correta. E não tentar dominar as pessoas em geral, as crianças, né? Desde criança, para achar uma religião só, correta. Né?
querendo ou não, hoje a intolerância religiosa, né, para essa galera que é intolerante, eles têm que entender que isso é um crime. E, inclusive, é um crime dito por lei, né, através da lei de número 7.716, que é a Lei CAO, né, que fala justamente sobre a perspectiva, né, do antirracismo, né. Inclusive, tem punição. Você pode ir preso, você vai pagar fiança, enfim, você pode pagar fiança, né, mas isso é enquadrado, né. Galera, esse foi o papo de hoje, diretamente aqui da Associação Beneficente Pequeno Nazareno. Você tá ligado, né? Nós estamos nas áreas, minha família. Olá, sou Dani Marinho, sou filha de Ogum. Frequento a casa da Mãe Zimá de Ogum, que ela é mestre da cultura, considerada a primeira mestre da cultura do Brasil. E eu sou especialista em questões relacionadas à cultura afro-brasileira. E pelo fato também de eu ser uma mulher periférica, eu também tenho interesse, né, de pesquisar como a cultura afro-brasileira, né, interage dentro das periferias e o fortalecimento dessas juventudes, né, através do fortalecimento também da cultura negra. A intolerância religiosa, ela é um fenômeno advindo de uma estrutura que é o racismo. Não tem como a gente falar em intolerância religiosa sem falar do racismo. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre as religiões afro-brasileiras, né, principalmente dentro dos processos de incorporação, não é somente a cultura afro-brasileira que possui esses processos de incorporação. Outras culturas brancas também têm esses processos de incorporação na Ásia, né? Mas só que você não vê as pessoas perseguindo essas religiões que estão em outros continentes e outros países, mas perseguem as religiões que são religiões negras. Então não tem como dizer que isso não está feito diante de uma estrutura muito forte, que é o racismo. A intolerância ela acontece desde dos pequenos mecanismos de, por exemplo, eu tenho um tambor na minha casa e só fazer um afoxézinho baixinho e chegar a minha vizinha e dizer, poxa, minha bebê tá dormindo, mas ao mesmo tempo essa mesma vizinha que gosta de colocar um som alto, colocando seu sertanejo, né, e tudo mais. Então você consegue perceber desde essas pequenas ações até em situações maiores, quando você se identifica como pessoa de axé, quando você usa, por exemplo, a própria Mãe Zimá, como mãe de santo, ela fala que evita usar as guias dela, justamente devido a essa violência, né, que porventura ela possa sofrer, inclusive fisicamente, e agora principalmente diante do fechamento de algumas casas de axé que está acontecendo, né, diante de um grande movimento de intolerância que está acontecendo em alguns territórios, inclusive aqui no Ceará. Acredito que os desafios é justamente as pessoas, principalmente educadores, já que eu estou nesse lugar como professora, não colocar suas opiniões pessoais dentro de um processo educacional. Infelizmente, nós acompanhamos não muito tempo o caso de uma menina que ela precisou se afastar da escola porque estava em processo de ritual dentro do candomblé e a escola denunciou a mãe dessa aluna porque ela ficou afastada, porque ela estava dentro desse processo e ela precisou falar o óbvio, né? A minha filha ela nasceu dentro do axé. Então isso deu uma repercussão nacional. Então eu acredito que a gente precisa cada vez mais afirmar os nossos processos metodológicos, né? Em qualquer lugar, seja na escola, seja dentro da nossa família, dentro do nosso território, para que justamente as pessoas consigam entender o óbvio, que a religião afro-brasileira ela nasce junto com o Brasil, ela vem junto com o Brasil, ela não vem depois. A gente trouxe, né, esses processos, né, quando o nosso povo veio escravizado de África e ele se perpetuou e perpetua até hoje. As pessoas precisam compreender isso. Para aprofundar seus conhecimentos sobre a intolerância religiosa, acesse o site da Politize no endereço eletrônico politize.com.br, a intolerância-religiosa. A Politize é uma organização da sociedade civil que tem como missão formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. Ao longo da história do Brasil, as religiões de matriz africana e os seus praticantes passaram por processos de desumanização, demonização e socialmente de marginalização. E essa ideia de que existe uma religião certa e que as demais são erradas ainda é a herança da era colonial que permanece até os dias de hoje. Mas nem todas as doutrinas reproduzem a intolerância e a exclusão perante outras crenças. Tanto é que hoje o Nazaré te leva para conhecer uma experiência religiosa que, através do sincretismo, acaba transformando a tolerância num caminho real de fé, transformação e ajuda e afeto. Então cuida, chega junto que tem corre gerando Nazaré.
se encontra no bairro de Araturi um templo espiritualista cristã chamado Vale do Amanhecer. Como surgiu o Vale do Amanhecer? Ela nasceu por intermédio de uma clarividente, uma sergipana, nordestina, uma pequena mulher de estatura de 1,51 m e semi-analfabeta. Mas ela veio preparada pela espiritualidade maior de ser um instrumento de luz nesse planeta. Ela veio com uma missão oficial de criar o doutrinador. E dentro desse sistema de criar o doutrinador, vinha o mentor principal do Vale do Amanhecer, que é o nosso pai Seta Branca, responsável por todos os templos do amanhecer, independente de onde estejam, e é um trabalho crístico, é uma ordem espiritualista cristã, é uma casa de caridade onde se pratica o bem. Todas as religiões aqui se aceitam, não existe preconceito de religiões. Aqui chega o católico, o protestante, o bandista, o candomblé, todos, porque é uma casa cristã. Aqui o sistema crístico, nós consideramos um sistema crístico, um sistema completo. Nada pode ser modificado. Então todos aqui são bem-vindos, não existe preconceito, não existe nada que possa ferir os princípios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale do Amanhecer é muito conhecido, mas mesmo assim se fala, é um templo espírita, espiritualista cristão, é macumba. Para a maioria de outras religiões, né? Nem seitas. E isso para a gente fere, a gente fica triste, porque é um trabalho totalmente crístico. Então, o que eu posso falar que o Vale do Amanhecer não existe nada contra nenhum tipo de religiões. Tanto é que nós abraçamos todos que vêm. Aqui vem os bandistas, vem a pessoa do candomblé, nós fazemos festas ciganas, fazemos festa com os índios, todos somos nossos irmãos em nome de Jesus. A lei de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Então é a doutrina de Jesus, é a doutrina do Vale do Amanhecer que eu conheci em 86 e eu acredito que estou aqui até hoje porque eu tenho fé no trabalho espiritual que se desenvolve, não eu desenvolvo, mas desenvolve no Vale do Amanhecer. A intolerância religiosa, para mim, é uma ignorância do ser humano, porque toda religião é boa. Eu peço sempre a Jesus que permita que esses filhos seus possam receber a luz que necessitam, porque a religião, meu irmão, é Jesus no coração. Se não tiver Jesus no coração, nenhuma religião é boa. Então sempre eu peço a esses filhos benditos de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, que possam ter o merecimento de receber essa luz. Luz essa, meu irmão, para suas evoluções. É dando que se recebe. Então não tem porquê uma pessoa intolerante, se a pessoa própria escolheu uma religião para praticar. Não existe religião ruim, existe mal praticantes. Então é isso que eu desejo a todos, que recebam, pratiquem toda e qualquer religião, mas pratiquem de coração. O Vale do Amanhecer é uma doutrina espiritualista cristã criada pela clarividente Tia Neiva, que incorpora elementos de várias religiosidades, como espiritismo, catolicismo, religiões de matriz africana e ameríndias. Se você deseja obter informações sobre a doutrina do Vale do Amanhecer ou conhecer seus templos em todo o Brasil, acesse o Instagram @estudo.doutrina. Os militantes contra a intolerância religiosa no Brasil são essenciais para protegerem o direito à crença e assim garantir o direito de todos de praticarem a sua fé sem discriminação. E o Cria das Áreas de hoje é um desses militantes. Um defensor dos direitos humanos que luta contra a violência e a exclusão gerada a partir da intolerância religiosa e assim representa seu povo, o seu direito de exercer a sua fé. Chega aí que tem Cria das Áreas. A
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisivo 4º, garante que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Embora a intolerância religiosa seja crime no Brasil e diversas leis assegurem a liberdade de culto e a proteção a quem queira professar sua fé em território nacional, ainda não superamos os estigmas e preconceitos consequentes do racismo estrutural, que há séculos criminalizam as religiões de matriz africana e ameríndias. Políticas de combate à intolerância religiosa são cruciais para garantir a dignidade humana e a liberdade de crença, protegendo a sociedade da discriminação e promovendo a convivência pacífica entre diversas expressões religiosas. É nessa direção que os militantes e defensores que atuam no combate à intolerância religiosa são tão fundamentais. É na atuação de pais e filhos de santo que encontramos a voz que defende e promove a tolerância religiosa como fator fundamental para a manutenção da democracia. O nosso Cria das Áreas de hoje é um desses militantes, um pai de santo que ultrapassou a função de líder espiritual e se tornou uma referência na defesa da liberdade religiosa. Meu saravá fraterno a todos, né? Todas as pessoas, sou o pai Neto Tranca-Rua. Venho numa trajetória desde criança que eu nasci dentro da Umbanda e dentro das religiões afro-brasileiras, que na época a gente não podia dizer que era umbandista. A gente tinha que dizer, no máximo, que era espírita, principalmente porque meu pai cuidava de gado dos senhores, né? E eles não queriam macumbeiro trabalhando com eles. A gente sentiu a necessidade de ter uma instituição de amparo. Aí nós fundamos a Associação Espírita de Umbanda São Miguel, isso em 1987, mas a gente já vinha com o trabalho, nós já tínhamos tido um primeiro momento que nós fizemos um curso de mediador, que na época com a doutora Socorro França, isso em 2006, e a gente vem trabalhando, mas a gente se intensificou mesmo as atividades a partir de 2005, porque foi quando houve um grande arrastão na festa de Iemanjá no dia 15 de agosto, na Praia do Futuro, e nós passamos a nos organizar em grupo. Aí a gente começou a trabalhar em rede para combater a intolerância religiosa. Depois nós começamos, em 2008, nós começamos a fazer um trabalho também social com a comunidade, em torno do terreiro, independente de ser de terreiro ou não. Nós começamos a cozinha, seria a alimentação, distribuindo alimento para as pessoas em torno. Mas ainda hoje nós sofremos discriminação. É direitos humanos, né? Então, a primeira atuação que nós fizemos foi habitação para o povo de terreiro. Foi iniciado com a PROAFA. Eu iniciei no combate à intolerância religiosa por tantos os fatos que acontecem assim, principalmente do povo de terreiro. Uma vez eu estava numa reunião de um deputado federal e lá todos eram militantes do nosso grupo, militante, e todo mundo se apresentando, quando eu me apresentei que eu disse que era pai, eu sou o pai Neto da Rua, tenho um terreiro, a fila de cadeira que eu estava, todo mundo foi para outras cadeiras. Então, são por esses fatos que... E eu passei a bater em cima mesmo, sou umbandista, e buscar uma alta definição, de ganhar espaço mesmo. Olha, eu sou macumbeiro, nós somos... Pode ser uma expressão pejorativa, se o pessoal considerar, mas macumbeiro não é uma expressão pejorativa. Se você se julga, pode ser. É uma luta constante, porque direito você tem que buscar todo dia. Existe as leis, mas os direitos não são garantidos. Quem tem que fazer valer os direitos somos nós. Vamos respeitar a religião do outro, vamos respeitar o pensamento, vamos nos respeitar, porque nós só conquista respeito respeitando o nosso irmão. Nosso homenageado de hoje é o pai Neto Tranca-Rua, o pai de santo, fundador da Associação Espírita de Umbanda São Miguel, que iniciou sua trajetória espiritual ainda criança, praticando curas e benzimentos com seus pais no município de Maranguape, e se fez pai de santo em São Luís do Maranhão, na casa da mãe Francisca do Caboclo Mariano. Uma liderança religiosa que se articulou e mobilizou outras casas de santo para juntos defenderem seus direitos de liberdade de crença e expressão religiosa. Pai Neto Tranca-Rua é mais que um pai de santo. É um mediador de conflitos e liderança comunitária, um articulador atuante que promove e mobiliza ações de assistência comunitária nas periferias. E como reconhecimento ao compromisso desse militante, deixamos um salve para Pai Neto Tranca-Rua, o líder espiritual que é exemplo de dignidade e justiça para todos aqueles que acreditam no poder da diversidade. Muito obrigado. Tapinaré, rei dos índios, meus irmãos, e quando nesta casa entrou,
a areia do estrangeiro, a areia do meio do mar. Às 4 horas está em terra, meus irmãos, e às 6 horas está no mar. Às 4 horas está em terra, meus irmãos, e às 6 horas está no mar. Minha família, o Nazaré de hoje vai ficando por aqui. Se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do nosso programa e também outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquecem, se você tem algum tipo de dúvida, crítica ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazária, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. Então é isso, minha família, vai encerrando aqui mais um episódio do programa Nazária. Muito obrigado pela sua companhia e espero que você tenha curtido o tema do programa de hoje. A gente se despede deixando uma mensagem final através da música do grupo Espiritual Rap que diz: tolerância é o legado, preconceito é que é pecado, diferença não é errado, respeite toda crença. Um abraço a todos e até semana que vem aqui na TVC. Tolerância é o legado, substância no recado, ignorância é pecado, diferente não é errado. Meu Deus, com licença, respeito toda crença. A todas peço benção, legal é a diferença. Pensamento bom, praticando o bem no tom do chão.